lemos no Santo Evangelho esse trecho em que se fala sobre os irmãos de Jesus. Nunca é demais entendermos um pouco melhor esta passagem. Porque a Igreja, desde os tempos apostólicos, sustenta a doutrina da virgindade perpétua de Nossa Senhora, que, mais recentemente, nos últimos séculos, começou a ser contestada pelos protestantes com base em textos como este. E a grande questão gira em torno da palavra irmãos. O que significa aqui a palavra irmãos? Se irmãos necessariamente significa filhos da mesma mãe, ou se irmãos também pode significar algo um pouco mais aberto, é uma palavra um pouco mais metafórica, analógica, e assim por diante. Alguns alegam o fato de que no grego existe a palavra primos. De fato, existe. Ela aparece uma vez no Novo Testamento, numa das cartas de São Paulo, quando ele menciona o primo de alguém. O problema não é tanto aqui verificar se outra palavra não poderia ser usada. Ou seja, se existe a palavra primo, se de fato não se escolheu a palavra primo porque não se tratava de primos, assim, de irmãos. A questão não é bem essa. A questão é que a palavra adelphos, no grego, que significa irmão, é uma palavra mais elástica do que a palavra primo. É uma palavra que pode significar relações de parentesco, de criação, que são um pouco mais amplas. Então, por exemplo, filhos adotivos, filhos que são do mesmo pai, mas não da mesma mãe, filhos que se tornaram filhos. Antigamente havia bastante disso, né? Uma pessoa pegava uma criança para criar, então criava junto com os seus filhos. A palavra adelphos se presta também a esse tipo de significado mais amplo. No entanto, dentro do texto, o assunto não é esse. O assunto é outro. São Mateus diz que a mãe e os irmãos de Jesus ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus se aproveita dessa circunstância e ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus diz: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, o que Jesus está demonstrando aqui é que no Novo Testamento existe um outro tipo de vínculo que não é o vínculo de sangue. E isso é realmente importante, por quê? Porque a aliança que Deus fizera com Abraão foi com Abraão e a sua descendência. Até hoje, judeu é quem nasce de um ventre judeu, de mãe judia. E a procedência tribal é dada pelo pai. Então, você é judeu pela mãe e é de determinada tribo pelo pai. Ou seja,
A aliança do Velho Testamento estava baseada na pertença de sangue a uma mesma etnia, a um mesmo povo. E Jesus aqui está, portanto, dizendo não. Agora, os nossos vínculos não são mais dessa natureza. Os nossos vínculos são vínculos espirituais. Os nossos vínculos são vínculos de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, conhecer o Pai pela fé, fazer a sua vontade pelo amor. E é assim que eu me vinculo com Deus. Ou seja, o meu vínculo com Ele não tem nada a ver com qualquer coisa física. E o que me vincula a Ele não é nenhum tipo de parentesco um pouco mais próximo. Isso mesmo do ponto de vista eclesial, não é se eu sou catequista, se eu sou ministro, se eu sou padre, se eu sou bispo, se eu sou freira, não é isso. Porque eu posso ser tudo isso, e se eu não estiver fazendo a vontade do Pai, eu não sou vinculado a Jesus Cristo. Eu não estou reproduzindo Cristo através do meu comportamento, da minha conduta. A fé não incide verdadeiramente no meu modo de viver. E é justamente isso que São Mateus está querendo salientar no seu evangelho. Ele escreve para judeus. E os textos paralelos, que aparecem em Marcos e em Lucas, todos querem transmitir ideia similar. O vínculo com Jesus não se dá mais através da pertença ao povo de Israel. Isso é muito importante porque, para a igreja primitiva, havia ainda a grande tentação de voltar à sinagoga. O autor da carta aos Hebreus o demonstra no capítulo 6, no famoso capítulo 6, quando ele fala daqueles que renegaram o sangue da aliança, renegaram Cristo e voltaram a crucificar o Filho de Deus, dando as costas para o evangelho da graça, abandonando o caminho. Ou seja, a carta aos Hebreus foi escrita justamente para dar uma resposta àqueles que achavam que, para ser cristão, o homem precisaria, em primeiro lugar, ser judeu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui, o que Jesus deixa claro em São Mateus, que paralelamente se torna muito claro na carta aos Hebreus e em outros escritos do Novo Testamento, é que mudou a aliança, mudou o sacrifício, mudou o sacerdócio, mudou o tipo de vínculo. Agora, esses vínculos se dão através da fé, da esperança e da caridade. O que para nós é uma grande responsabilidade, porque é muito fácil estar vinculado a Jesus por um adereço externo. Difícil é reproduzir o Senhor na sua pessoa e na sua missão. É ter, por assim dizer, em si mesmo a reprodução do ser de Jesus Cristo. A tal ponto que nós possamos dizer, somos irmãos do Senhor, somos gêmeos do Senhor, somos um outro Cristo, somos uma reprodução de Cristo. E pela pregação da palavra, como gostava de dizer Santo Agostinho, eu gero o Senhor na alma daqueles que começam a crer. Então eu sou mãe do Senhor, no sentido de, pela propagação da palavra, gerar novos Cristos no dia de hoje. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos irmãos, irmãs e mães dele, nesse sentido do Novo Testamento.